Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e esse é mais um episódio do Lavoisiando. Hoje entrevistando o homem, O a cara que produz lenda, os o vídeos. cara que produz os vídeos, seu Se eu Marcos tô aqui, quem tá Sense. produzindo os vídeos? Pois é, isso é uma lenda, cara. Você está produzindo, quem é que está por trás? Então, cara, Entendeu? tem o É nosso o grande pupilo aí, o Borer, Pedro, hoje, que Borer, é tá. Borer, né? Borer, Pedro Borer, Bore, Borer, Bore. Burer. Ai, Ele entendeu? tá no comando aí Burer, hoje das câmeras entendeu? aí. E aí, cidadão, Ó, o quem cara. é esse Marcos Sense? Quem é Marco Sense? Quem é Então, Marcos eu Sense? falei assim, cara, eu não vou nem prever que ia ter essa pergunta. Que eu falei assim, eu vou deixar pra na hora o que vir na cabeça, né? Pra não fazer nada programado e tal. Porque o cara que mais curte coisa orgânica sou eu, cara. É. Então, Marco Sense é um cara que é responsável hoje pela produção de vídeo, por gestão de redes sociais. Vim lá do Paraná para morar aqui no Mato Grosso, que a família veio de lá. Tem pai que mora tem família que mora no Rio Grande do Sul também. Então, o Marco Sense é um cara que eu acho que a pessoa que fala assim que é uma pessoa que é humilde já perdeu um pouco da humildade, né? Mas um cara simples, fácil, assim, comunicativo, um cara bacana, assim, de lidar, de conversar. E é isso, cara. Esse é o Marco Você é da Sense. área, envolve tecnologia, envolve internet, envolve. Como que você chega a isso? Por exemplo, você é formado na área também, Não, mas como que você chegou a trabalhar hoje com tecnologia? possivelmente das pessoas que passou aqui, eu sou o que menos tem formação acadêmica. Eu sou o cara mais do se vira nos 30, do aprende sozinho, do Não, cara que, eu gosto de aprender sabe? sozinho. Não sei um termo técnico, você Aí, ó. conhece um monte, mas eu. Então, como chega nessa área? Basicamente, antigamente, né, vamos dizer assim, e quando eu falo antigamente, há uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, quando essas coisas ainda estavam galgando, ainda não tinha influencer, ainda não tinha pessoas assim que fazia esses conteúdos, era aqueles conteúdos que a gente via na TV do Top Mix, que a pessoa só ia Sim. gravava na loja e colocava, era basicamente tudo televisão, né? Então, basicamente nessa época, né, esses 12, 13 anos atrás mais ou menos, foi surgindo tudo isso que a gente conhece hoje. Então, nessa época, poucas pessoas tinham acesso a essas informações. E só tinha acesso a essas informações quem pesquisava e buscava e corria atrás, principalmente em fóruns de fora do Brasil, porque esse movimento de gravar e tudo, isso aí veio tudo de fora, sabe? Basicamente aqui no Brasil a gente não tinha acesso a essas ferramentas e tudo mais, né? Então eu sempre tive muita curiosidade. E essa curiosidade foi o que me trouxe até aqui hoje. Então, a partir de uma necessidade que na época minha irmã teve, que ela queria colocar um microfone no celular dela. E não existia na época, esses Uhum. 12, 13 anos atrás. Então, como não existia, eu comecei a pesquisar. E pesquisando, pesquisando, encontrei uma maneira de usar um fone de ouvido como microfone no smartphone, o que hoje é comum, porque você coloca Hoje é o comum. microfone, o fone de ouvido, você já tem um microfoninho ali e tudo. Só que antigamente os softwares dos aparelhos não permitia você utilizar só o microfone para fazer gravação no áudio. Você poderia fazer chamada e tudo, isso é bem antigo, fazer a chamada com o microfone do celular. Só que antigamente não existia isso. Então lançaram um software para o Android, para o iPhone também, que ele permitia você usar esse microfone, esse fone de ouvido como microfone. E aí eu mandei para ela, fiz um vídeo e tal, que era só para mandar para ela. E aí esse vídeo eu coloquei, eu achei legal, bacana e tal. Tinha um canal tenho até hoje o canal no YouTube. E falei assim, cara, vou postar esse vídeo aqui, que eu acredito que mais pessoas têm essa dúvida, né? E aí postei. Fui dormir, no outro dia eu acordei, tinha 5.000 visualização. Aí, Que legal, aí cara. no Do outro nada, dia, assim. 15. Aí depois 30. Hoje tem 1.200.000 e poucas mil visualizações esse vídeo. Ou seja, eu fui um dos, por pesquisar, por ter essa curiosidade, fui um dos pioneiros nessa área de fazer a É, no imagem de YouTube produção. você encontra muito vídeo antigo de ensinamento de coisas simples hoje, Simples, básicas. Falta te ensinar a colocar um plug na tomada, cara. Você tem. exatamente, Na verdade, você exato. tem, tá?
Você tem como ensinar a beber água, como andar pra frente, né? Exatamente. Eu fiz uma brincadeira de postando um vídeo de como você tirar a batata da mão esquerda, entendeu? São coisas inúteis, assim, que Coisas você inúteis. encontra. Mas E aí e isso hoje surgiu é uma isso. profissão, cara. Valorizadíssima, entendeu? Exatamente, Que exatamente. coisa, né? Uma coisa que começou sem querer, Sem querer, querendo se tornou o ajudar seu carro-chefe o hoje, carro-chefe. Isso. né? E E você trabalha em vários lugares agora, faz esses vídeos aqui no no Lavoisier. Lavoisier, tem outras empresas também. Onde eu comecei profissionalmente mesmo foi no Rondon Plaza Shopping. E aí, encurtando porque a história é muito louca, senão é 5 podcasts para contar. Eu vim da área do TI, eu trabalhava com TI e tal, tudo mais. E dentro dessa área do TI eu já atendia algumas coisas relacionadas à produção de vídeo dentro da empresa onde eu trabalhava, no Atacadão. E aí de lá acabei saindo e tudo, só que eu sempre tive essa vertente de criação e tal, de trabalhar com vídeo. E aí eu vi que o shopping, eles estavam contratando pessoas para para trabalhar com redes sociais e fazer esses videozinhos também dentro do shopping e tal e tudo mais. Só que eu não tinha currículo na área. Eu tinha bastante experiência, sabia fazer bastante coisas, só não tinha o currículo, como Papel, papel, experiência, a um experiência, a curso. formação, o curso. Então, o que que eu fiz? Eu vi que eles estavam contratando e falei assim, cara, eu senti, assim, tive o feeling de isso há 4 anos atrás. Tive o feeling de mandar um e-mail para eles. E aí eu fiz o e-mail, a parte da criação já veio daí. A parte da criatividade já veio daí, né? Fiz o e-mail e tal, falei, olha, né, eu me chamo Marcos, tal, eu não tenho currículo, não tenho como comprovar a experiência e tal, só que eu conheço assim Mas na assado e tal. prática, Mas a prática eu conheço e tal. E aí despertou o interesse deles. Diante de pessoas que tinham currículo, que tinham formação e tudo mais, eles se sentiram interessados em saber quem que é esse cara que, tipo, né, tá mandando e-mail e tal, explicando, né? Chamou para conversar. E quando chamou para conversar, eu já saí contratado. não, E mas é. aí começou de fato. Então comecei interno lá, até despertar o interesse de outras empresas. E aí e eu vi que ao invés de abandonar lá e mudar de emprego e tal, ficar pulando de emprego para emprego dentro da área, eu vi que eu podia atender mais pessoas de forma mais dinâmica e continuar atendendo eles. Então, até hoje atendo eles e atendo outras empresas. E é um ramo que quando você fala assim, há 4 anos atrás, parece que foi há 30, É, né? Porque a tecnologia ela evolui num processo que 6 meses já é 2 anos ou 3. exatamente. Entendeu? Então o que você fez há 10 anos atrás parece que foi há 50, Esse né? é o negócio. Esse é o É negócio. uma coisa louca a tecnologia. Eu lembro pelo seguinte, eu trabalhei com rádio, locução de rádio, e a gente tinha que gravar coisinhas simples e não podia, a gente queria fazer graça, tipo, bora imitar show. Você ligava a torneira ali, pegava uma lata, ficava batendo e gravando com o microfone, e saía um efeito especial do negócio. Isso em 2002, cara. 2003, 2002. Anos 2000 já, Não já. existia YouTube ainda, praticamente, Não, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, se eu não me falha a recordação, 2004 ou 2006. Não, acho que Que era 2000. começou a surgir. Aí que começou a realmente ter acesso 2007 para cima. Então, 2002 a gente fazia isso. E eu gosto dessa área, cara. Mas você sempre teve tino pra isso, assim? Cara, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito de smartphone, de celular, Ah, bestinha. de smartphone, cara. Bobo, garoto. Cara, tudo que era aparelho assim eu queria ter e tal. Quando lançava aqueles que só tinha a câmerazinha que Aí, ele é o mal e quê? mal você 2005? pra Ah, cima. Aham, 2005, né? Que foi quando foi isso. lançado o primeiro, né? Então em escola e tal, sempre tinha aquela disputinha de quem tinha aparelho tal e tal. E o pessoal gostava muito de jogo. Só que eu sempre focado na câmera. Sempre focado na imagem, ter um melhor vídeo, a melhor foto. Então eu sempre procurei o smartphone pela câmera. Não pelo processamento, pela bateria, por outros recursos que ele tem. Então eu sempre tive essa conexão com o smartphone. Desde que eu conheço assim por Um gente, dos primeiros que teve câmera é aquele que abria, né? Como é que era o nome dele? Ele abria, assim. foi. Os primeiros que teve câmera. Os flip, né? É, os Tipo os flip, os flipzinhos. flip. Eu Isso. tinha, eu tinha um Aham. desses, eu tinha um Nokia, cara, que filmava bem. É Kaiser, a marca da câmera, filmava bem pra É caramba. Zeiss.
Zeiss, Isso. exatamente. Filmava bem pra... Eu tinha um Isso, daquele, que é um cara. N95. Aí depois Oh. vem o V3 da Motorola. Ixi. E hoje, a galera curte muito isso, mas tem muitas, vamos pensar assim, tem Uhum. muita gente nova, moleque, assim, que de repente você sabe, conhece, que tá no ramo e precisa da mesma oportunidade que você teve lá, sem experiência nenhuma. Cara, ó o Pedro fazendo Ó assim, o ó. Pedro, ó o Pedro. Cara, tem. Tem bastante. Só que tem um ponto-chave que difere entre a pessoa É, que consegue fazer e a pessoa que, tipo, é só mais um, sabe? E esse ponto-chave é você tratar o negócio, apesar de você ter um smartphone e estar gravando com ele, mas você tratar ele como se fosse uma câmera profissional. Porque, assim, o aparelho tem todos os recursos de uma câmera profissional, praticamente. O que difere é tamanho de sensor da câmera dele, para não entrar muito em termo técnico, né? termo Ficar mais técnico. fácil de. O que difere é o tamanho do sensor. O tamanho do sensor, ele é responsável pela entrada de luz. Então, quanto maior o sensor, mais entrada de luz, menor o sensor, menos entrada de luz. Então, numa situação de baixa iluminação, o smartphone ele tende a se sair pior do que uma câmera por conta da entrada de luz que tem dentro desse sensor. Porém, você tem softwares, você tem edição, você tem coisas que você consegue fazer para deixar similar ou igual, vamos Mas dizer e essa assim. molecada, sabe? Porque assim, Marcos, saiu uma notícia agora, por exemplo, que a geração da tecnologia não Não entende de entendi. tecnologia. Esse é o negócio. Entendeu? Aí que entra o Marcos lá de 12, 13 anos De atrás, 12, 13 anos que é o que atrás. pesquisou, que é o que passou noites e É o noites em famoso claro. fuçar, né? É o famoso fuçar. Então, como o meu, na época assim, o meu horário de trabalho e tudo mais, ele permitia o local onde eu trabalhava, como era setor de informática fechado e tal, então eu tive essa oportunidade a mais de poder passar a madrugada, à noite, tal, quieto, sozinho e pesquisando sem interferência, sabe? Vamos dizer assim. E aí, às vezes, o jovem de hoje em dia, ele tem uma vida que é um pouco mais agitada e tal, então ele tem, dorme mais cedo, então, não a maioria, né? Preguiçoso. Em outras Preguiçoso. palavras, ele tem um pouquinho Preguiçoso. de Preguiça, preguiça para. preguiça. Preguiça mental mesmo, preguiça. E não tem segredo, cara, tá na palma da mão de qualquer pessoa que quiser pesquisar, quiser aprender mais, tá à disposição de todo mundo, basta você ir atrás. Você disse que trabalhou com TI. O que Isso. seria um TI, assim? Porque tem gente que não sabe hoje em dia. Como você poderia definir esse TI? O TI ele é a tecnologia da informação. Então, dentro do setor de TI, né, que era no caso do Atacadão, que é um setor onde as pessoas são promovidas para ele, né? Você começa lá num cargo base, como repositor, tal que foi o meu trajeto, né? E em seguida você vai galgando esse cargo. Porém, essa é outra coisa que eu faço desde moleque, que é mexer com informática. Então, desde os meus 8, 9, 10 anos de idade, eu já formatava É computador. porque empresas antigamente, escritório de contabilidade e tudo mais, as pessoas falam assim, chama o TI. Não, qual que é o problema que ele vai resolver? Não tá conectando o cabo. Eu colocava. Parecia, Basicamente parecia que é a esses os função do TI problemas. é essa. Aí instala um data show na escola. Mas tem bastante gente assim que mexe com parte de software também, que mexe com mais parte de hardware. Eu sempre tive mais afinidade com hardware. Montar computador, desmontar, fazer limpeza, trocar peça. Então sempre tive mais facilidade para isso. Então sempre fuçando. Desde de criança, sempre fuçando, cara. E assim, tem a parte de fuçar e também tem a parte de estudar. Com certeza. Então você tem que estudar também, não seria necessariamente a palavra, mas não especificamente numa sala de aula. Você tem muito recurso hoje com a internet, principalmente, né? Hoje em dia, você consegue buscar muita coisa. Então, é outra profissão que eu desenvolvi do, do, sem ir atrás do estudo, né? Do estudo formal, indo atrás do conhecimento, Mas o estudo formal ainda é cobrado. ainda é cobrado. Por exemplo, minha irmã foi uma das primeiras que organizou a Feira do Empreendedor, a FECIT Sim. aqui, Inclusive eu né? participei lá no Então, comecinho.
A primeira, lá em Aham, 2017, ela que mexeu. Ela falava assim pra tava mim: eu lá. organizo uma feira daquela com 5, 6 moleque, ela falava assim: moleque de TI, uns 2, 3 fardos de refrigerante, a gente dá conta. Que essa molecada vai. Ela falava isso. Sim, Eles não precisam ter diploma nenhum, é 17, 16, 18. A gente monta um Rock in Rio, ela falava assim. sim. Inclusive, eu fiz parte lá do grupo de YouTubers, estava lá com o meu computador editando, gravando vídeo, já lá na feira Entendeu? lá com a sua irmã. Então, é isso, cara. Eu acho curioso isso, mas você acha que é, chama ainda. A molecada gosta dessa área? Você trabalha com gente assim, você Sim. topa. Os Uhum. filhos daqueles profissionais, eles são curiosos igual você era? Cara, olha, não tanto, não tanto. Eu conheci poucas, por que eu pareço, eu conheci poucas pessoas assim que gostam dessa área mesmo. Molecão, aquele Moleque que molecão quer, assim que mexe em tudo. que mexe em tudo, cara. Pouco assim, muito por. Eu também sou um cara assim que não tenho muita convivência, muitos amigos, vamos dizer assim, que de convivência, então não tive ninguém assim pra ver fazendo junto esse tipo de coisa. Alguns amigos que eu tenho é mais foi moldado mais dentro da área do TI. Então, dentro dessa área de produção, eu tive pouco acesso, sabe? A pessoas assim para saber se estavam procurando ou não. Mas o que eu vejo muito hoje são pessoas que estão montando produtoras com smartphone também. Então tá tendo esse movimento, ele existe, porém é um mundo que ele é um pouquinho injusto ainda, sabe, cara? É, Ele ainda é um mundo muito do QI, sabe? muito do QI Muito do mal remunerado muito também, do ó. que indicou, sabe? É, do que Uma indicou. empresa, ela, por vários motivos, e eu acredito que todos eles são certos, uma empresa, ela tem que dar o valor para o recurso dela. Então, ela vai dar esse valor para o recurso dela, colocando alguém que ela acredita que tenha uma referência, tenha um portfólio, tenha uma indicação, Hum. tenha uma procedência dentro do trabalho e tal. E é difícil uma empresa hoje dar oportunidade. Por isso que eu sempre falo, cara, a empresa que deu a oportunidade, agarra, porque é muito raro. É É. muito, muito raro. Aí hoje, assim, você trabalha com filmagens, você trabalha aqui com esse Esse podcast aqui, podcast, você trabalha com filmagens, filmagens, mas você trabalha com outros setores também. isso. Aí esse outro setor, a pessoa que está do lado, que é a parte de gestão de redes sociais, que é o meu É, porque braço você trabalha com direito, minha redes esposa. sociais. O que é Uhum. uma gestão de redes sociais? A gestão de redes sociais é como se fosse um braço dentro da empresa, porque ela precisa ter ela precisa ter o acesso rápido e fácil para a ação que ela tem na cabeça. Então, por exemplo, eu quero que esse copo se move daqui para cá, só que eu não tenho tempo de mover esse copo daqui para cá. Eu preciso ter uma pessoa que vai criar uma estratégia, porque não é apenas tirar o copo daqui e colocar aqui. Isso aí qualquer um faria. Mas qual seria a melhor forma de anunciar, de fazer uma divulgação, de mostrar esse copo, colocar ele aqui na frente da câmera e tudo mais? Então, esse é o papel do gestor. Ele vai criar a estratégia, e aí ele vai desenvolver um plano, e geralmente é a própria pessoa que faz essa parte da estratégia, desenvolve e Ah, executa. Esse é um diferencial dentro dessa área, das pessoas que planejam e executam. Eu conheço muitos profissionais assim, que são, e dentro do panorama assim, do que eu vejo, é o que faz a diferença hoje, é o tudo em um, né? Por uhum. mais que a gente saiba, tem questão de desvios de funções, né? Só que, cara, é um negócio que se a pessoa blindar a mente para falar assim, não, eu só penso em como move esse copo daqui para cá, mas ela não saber como mover, abre porta para quem consegue fazer tudo. Sabe como que eu entendia que era gestão de redes sociais? É, eu sei que tem um profissional que ele é contratado, igual, por exemplo, sou de uma empresa de telefonia. Então eu contrato você para vistoriar o que eles estão falando da minha empresa nas redes sociais, o bem ou mal, e fazer uma política de boa vizinhança nesse processo. Era isso que Uhum. eu entendia. Esse é o, Porque proce- é, tem o profissional que faz esse é isso. o, proce- esse é o processo mais do social media.
O social media, Hum. ele faz esse acompanhamento, ele faz os stories da empresa, ele faz essa parte Ele de vistoria como é que acompanhamento. tá a imagem da Vistoria empresa como nas que tá a redes imagem da sociais. empresa. Aí a gente também faz, só que Tá dentro do igual... seu pacotão. Só que aí, igual eu te expliquei, o profissional que hoje tem um diferencial é aquele que sabe fazer toda essa parte. Então, faz a parte da gestão, faz a parte do social media, faz a parte da produção, faz a parte da edição, faz a parte da postagem, entendeu? É. Então, esse é o diferencial. O social media, hoje, é uma das profissões que mais estão em alta, porque eu contrato até um tempo atrás, o pessoal estava dando preferência para contratar externo. Hum. Aí hoje o pessoal já está dando preferência para contratar interno, porque entende que na hora que eu precisar postar alguma coisa e tal, tem que estar lá, postado. Essa diferença pra galera que tá assistindo, o que que é o interno e o externo? O interno e o externo. O interno seria o CLT, o funcionário que vai estar ali dentro da empresa Contratado, carteira contratado para assinada. fazer carteira assinada, tudo para Ah, desenvolver esse trabalho. E o externo são as agências. E aí dentro das agências eu tenho que fazer um agradecimento aqui bem especial, que é para Nayara Machado, que faz essa parte de marketing, consultoria. Ela é uma gestora oficial, vamos dizer assim, de marketing mesmo, formada com não sei quantos MBA e não sei quantos diplomas que ela tem dentro da área, que ela faz toda essa parte planejadora e como ela é uma profissional diferenciada, ela também participa muito da parte de execução. E foi ela que abriu as portas para mim no shopping, através assim hum. do meu interesse e do que ela entendeu. Então ela conseguiu ver esse futuro em mim, sabe? Então a diferença é basicamente isso. Tem as agências, né? E as agências hoje em dia estão empilhadas, uma em cima da outra. E a maioria, Marcelo, a grande maioria ainda trabalha num protocolo muito engessado, sabe? Não, tem que ser assim, assim, assado. Bate o pé. Por mais que, principalmente aqui, vou citar um exemplo claro. Aqui, a Lavoisier é uma empresa que a gente presta um atendimento atípico. Porque todas as necessidades que tem aqui dentro da empresa são dela. Então é personalizado o negócio. Uhum. Agora imagina se eu tenho um padrão de É, atendimento e aí aqui teve uma ideia e tal, aí eu falo assim, não, esse aí eu não mexo. não mexo porque não é do meu padrão e tal. O podcast é uma dessas coisas. Esse é o que quando, quando eu vim conversar com as meninas, era para fazer o orçamento de um vídeo, né? E aí eu olhei essa mesa, olhei o cenário, eu falei, cara, que dava um podcast. Aí a Renata explicou que já tinha havido uma tentativa de fazer e tal, não Uhum. tinha ficado legal. Mas eu mesmo, antes de ela ter falado, eu já tinha falado, cara, que dá um podcast, tá uma mesa muito legal, um espaço legal e tal. Então essa é a diferença. E aí eu tento sempre me manter de forma externa, tô externo hoje e tal, mas, cara, na hora que precisar ligar, tirar uma dúvida, conversar, fazer algo como se fosse de um funcionário interno, se for para pedir para vir ajudar aqui carregar coisa, tô super à É. disposição, entendeu? Então essa é a diferença. A tecnologia, ela vai evoluindo e você vai acompanhando esse processo. E a inteligência artificial? Cara, hoje eu uso inteligência artificial para basicamente tudo, para praticamente tudo. Hoje eu uso smartphone, tem inteligência artificial, eu uso recursos de inteligência Mas artificial. ela não, você não corre o risco de, às vezes, sendo lapidado por ela em algumas funções que abrange todo o sistema da área e sendo consumido por ela. Vai sempre precisar de alguém para É, vai sempre segurar precisar de o. alguém para precisar. Até inventarem um robô que segura o smartphone e tal, e grava o vídeo e Nada, tal, mas ainda aí. assim você precisa. Eu ainda acho que você precisa do lado humano ali para muita coisa. Sim, essa parte sim. Só que é igual a eterna discussão do carro elétrico e o carro a combustão. Uma vez eu falei perto de um mecânico que, tipo, que eu acredito veementemente que daqui uns anos e tal, pode ser daqui 150 milhão de anos, o motor a combustão vai sumir. Uma hora vai sumir. O elétrico tá vindo e eu acredito para ficar, cara. Menos custo de manutenção e tudo. Então, essas coisas que estão, igual a inteligência artificial, essas coisas que estão assim aí atualmente para somar e para fazer o negócio ficar mais fácil, cara, continua sendo muito útil, sabe? Por exemplo, essa sala não tem tratamento acústico.
Uhum. Então, o que que um podcast convencional faria? Que é o que eu vejo, né? Colocaria revestimentos aqui na sala e tal, isso geraria custo, não deixa, ficaria uma sala escura, mais voltada para podcast e tal, o que não é a função dela. Mas aqui gravando o áudio, primeiro, o próprio gravador aqui, ele já tem inteligência artificial, ele já conhece É. reconhecer o ruído, ele aumenta e diminui o volume automaticamente. Se eu falar mais baixo, ele aumenta o ganho. Se eu falar. Aqui? Bem na sua frente. Não sabia disso, não. Então tem dois aparelhos, só aqui na mesa já tem dois aparelhos com inteligência artificial reconhecendo a nossa fala, tirando o ruído de fundo, além da parte da edição, onde eu vou tirar todo o eco da sala e equalizar o som. Então tudo isso é feito através da inteligência artificial. Porém, precisa do operador ainda. É isso que eu ia te falar. Por mais que a tecnológica seja, você precisa de alguém em Já volta alguém em disso, volta disso. né? Tem que ter uma mente ali coordenando essas coisas. Isso você não acha que não vai ter um robô, pelo menos por agora. A menos que você Exatamente. consiga fazer uma fusão de um cérebro humano e um, né? Exatamente. E o equilíbrio do negócio que é a chave, sabe, Marcelo? O segredo é o equilíbrio. Nem muito só tecnologia, nem muito só atendimento e comunicação, sabe? Você tem que ser bom nas duas coisas, porque senão, se você puxar muito pro, na camaradagem, na malandragem, fazer um videozinho pra você, aí o vídeo sai aquele, sabe? E quando você tem, por exemplo, alguém quer que você faça um trabalho em tal lugar. Aí o cara fala, não, tem um primo que gosta de fazer vídeo. Vou chamar ele. Você já foi chamado para consertar uma besteira assim que alguém já fez? Cara, já mais de empresa profissional. Não, não vai contar não. É mesmo? Já Que teve. alguém pegou porque o amigo do tio sabe mexer, e ele foi lá e Já. fez um troço. Pelo amor de Deus, vem cá ajudar já E mesmo? já, e já aconteceu o inverso também, da gente estar atendendo o local e eles preferirem esse primo e tal que ia fazer, um conhecido que ia fazer e tal. Já aconteceu o inverso também. Então, das duas maneiras Rapaz. acontece isso. Só que o mais fácil, né, de acontecer é que realmente a pessoa. Porque assim, Marcelo, no começo, agora o Pedro vai absorver bastante essa parte. No começo a gente tem que saber o nosso lugar, sabe? Ah, Então, não adianta a gente querer começar na área e tal, por mais que você possa possuir todo o conhecimento e todos os equipamentos do mundo. Você não começa cobrando assim o que as empresas tradicionais e tal, que já estão na área, cobram, sabe? Você precisa moldar, você precisa conversar, ter o acesso do cliente, trazer isso, mostrar que é útil o negócio, sabe? Para fechar o trabalho já na parte do orçamento, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, cara, é tentar já fechar no orçamento, sabe? Não deixar ir para a parte de ver outros preços, outras coisas, porque tudo que você faz, por mais que às vezes você perde um pouco, entre aspas, vamos dizer assim, por mais que você deixou de comer a sua pizza do mês, o seu lanche do mês para apertar um pouco as coisas, mas por mais que isso aconteça, você tem que ter essa noção de que tudo que você está fazendo é a sua vitrine. Então, quando eu faço um vídeo para o cliente, eu não faço só para o cliente, eu faço para mim também. com certeza. Então, o meu interesse do vídeo ficar o melhor possível é o mais alto. Se brincar, às vezes não, eu acho que 80% das vezes É porque é eu quero mais comida. exigência minha no trabalho do que do próprio cliente. Então, eu me cobro mais, às vezes, do que o próprio cliente me cobra na qualidade geral do negócio e tal. Porque, cara, eu adoro ver a empresa crescer. Que legal. Eu gosto de paixão de ver, eu me sinto Você tá bem, diante sabe? de uma, viu? Exatamente, exatamente. Certo. O que eu vejo, assim, das meninas e tal, eu sempre falei desde o começo para elas, cara, dedicação de vocês. Estruturar isso, igual você precisa de material próprio. Tudo. Aí vem a parte difícil. Isso é caro o material, assim? É caro, cara. É Por caro enquanto, cara. porque o preço Ó, cara do Você medo. tem um drone, nunca mais vi seu drone, O cara. drone tá lá em casa. Cara, é caro Deixa ele porque voando aqui uma hora, eu passar aqui. você já reparou que tudo que soluciona é caro? Tipo, tudo que é uma solução para alguma coisa é caro. Então, se eu precisar colocar um celular pendurado aqui, a preso aqui, é uma necessidade que eu tenho, vai ser caro. Se eu precisar os microfones para fazer essa supressão do ambiente que não é tratado, é caro.
iluminação, com a bateria que a gente tá gravando hoje, o Caro. segundo podcast, ainda tá ligado. E ele tá ali É olhando pra caro. ver se a bateria não vai acabar. É caro. Os smartphones, cara, que você sempre tem que estar atualizado. Isso aí, os E smartphones é uma hoje já coisa que é custam mais que cara câmera. e muda tecnologicamente constantemente. Você tem que fazer reposição disso. Exatamente. Por isso que existe um período dentro assim do você adquiriu hoje o smartphone. Tem um período que você consegue fazer o upgrade dele Hum. sem tomar tanto toco, assim, sem tomar tanto baque no preço. Então você tem que vender ou tentar passar para um particular e tal, antes de ficar 100% desvalorizado. Porque se você deixar desvalorizar, você além de perder o investimento que você fez, quando você comprar o outro, vai sair mais caro para você. Porque você tem menos dinheiro para dar de entrada e tudo mais, para depois só inteirar. Então, esse é o maior problema que tem dentro da Smart Produção. Por isso que tudo que eu compro, eu tento já comprar, cara. Não falo que é o melhor, porque o melhor seria, né? Tem como melhorar, mas eu sempre busco o melhor do melhor do melhor do custo-benefício, sabe? Para conseguir ficar mais tempo e depois, quando eu for vender e tal, não perder tanto dinheiro, sabe? Então é caro, é difícil de comprar, é muita coisa. Às vezes você compra coisa que não dá certo e aí você não É. consegue devolver e tal. Ou você compra coisa que você pensa, te abre a possibilidade de fazer novos trabalhos. Por exemplo, o podcast. Quando eu comprei as coisas, eu vinha estruturando, sempre tive o pensamento de fazer, e aí até que surgiu o Lavoisier. Uhum. E aí, quando surgiu o Lavoisier, eu já estava pronto, já estava preparado para atender. Fui só comprando algumas coisinhas depois e tal, para ir. Mas 90% das coisas eu já E, tinha e nem trabalhava nisso ainda. e vai se estruturando para Para outros outras outras coisas. funções, Isso. né? Hoje, cara, de 100% das coisas que eu tenho, eu uso 95%. Então, é 5% sim de coisas que eu tenho O que. tempo de uso é o quê? 2, 3 anos, porque tem a tal da obsolescência programada, né? Dessas Isso. Uso peças. smartphone, cara, a cada uns 2 anos, mais ou menos. Tem que renovar. Porque sai tecnologia nova a cada, Você que cada mexe nessa geração. área, assim, o smartphone ele é um modelo que tem várias marcas. Por que que a galera fala que o melhor celular para se gravar assim, querendo ou não, ainda é um iPhone ainda? O iPhone, para gravar, ele ainda é considerado um dos melhores aparelhos por conta do proxy que ele usa. Hum. O proxy, ele é os metadados, assim, Aham. Vixe, não, Felipe. Não, não, eu conheço, pode falar que eu lembro. É o arquivo, o tipo do Hum. arquivo. O tipo do arquivo que ele grava, ele ainda é muito fluido, entendeu? Então, assim, ele não tem a melhor, ele não tem a melhor lente, ele não tem o melhor hardware, ele não tem o melhor processador, ele não tem a melhor bateria, nada, o smartphone. Porém, ele tem o melhor software. E esse software, ele conversa com o hardware de uma forma muito fluida, muito Rápida, rápida, muito dinâmica. rápida. E os Androids, além do fato de que o iPhone é da Apple, o iOS é da Apple, tudo, o chip é da Apple, tudo é feito e produzido pela Apple no aparelho. Então você imagina, e os aparelhos têm 10, várias atualizações. Então você imagina um Android, onde um é Samsung, um é Motorola, um é LG, o outro é da Sony e tal. E o sistema operacional é de uma empresa só, que é da Google, o Android. E aí a Google, ela tem que pegar todos esses modelos de smartphone, todos esses modelos de câmera e tal, que são diferentes, todos esses sensores, e criar um proxy, um metadado, né? Um tipo de arquivo específico para cada aparelho. Então é claro que um ou outro vai ficar meio cagado assim o negócio, sabe? Não vai ficar nunca igual ao do iPhone por conta disso, porque eles têm muito arquivo. E aí o que que eles acabam fazendo? Eles acabam criando parcerias. Igual recentemente o novo Samsung criou de Uhum. novo, eles já tinham criado, não tinha dado muito certo, aí agora voltou de novo uma parceria com o Instagram. Não tem o mito de que o Assim, iPhone é o melhor aparelho pro Instagram? Ele não é bem um mito. Ele tem esse fundo de verdade. Se você usar a câmera nativa do aparelho dentro do Instagram, ele vai ser o melhor. Mas se você usar a câmera externa do aparelho Android e postar no Instagram, vai ficar a mesma coisa, como se você tivesse feito no iPhone.
Só que agora com essas parcerias que as empresas estão fazendo, né? Igual a Samsung fez, vem corrigindo isso. Vem ficando cada vez melhor de usar a câmera dentro Que legal. do Instagram. Onde encontrar o Marco Sense? Cara, Marco Sense tá lá na portatile.ro. Nossa, eu acho que a gente esperou até o final do podcast, Marcelo, para falar o da a É portatile.ro, sua empresa. minha empresa. Portatile é portátil em italiano. Eu tenho essa descendência de italiano, gosto bastante da cultura italiana. Mamma mia. E fiz essa homenagem, vamos dizer assim, né? À cultura italiana dentro do portátil. A gravação com o smartphone. Tá no Instagram como? Portatile.ro. Vou deixar aí na tela para o pessoal ver. E tem o Marco Sense. Tá Marco Sense 27. Ah, não, eu mudei. Tá Marcos Portátil. Eu botei lá Marcos Portátil. Tá? Eu tô substituindo até o sobrenome aí pra pôr Portátil. Ah, que legal, cara. Segue lá as redes sociais do Rondon Plaza, né? Nosso atendimento aí, que a gente já tem de muita data. Do Lavoisier, nosso podcast aqui, o Instagram. Lavoisiando. E segue lá que vai ter várias outras empresas também que a gente indica lá pra Marcos, que legal o papo, Marcos. Valeu, obrigado, meu irmão. Finalmente saiu. Finalmente saiu. Galera, vai lá no YouTube, clica no sininho, comente. Beleza, senhores? Vai no Instagram também e fuça em tudo quanto é lugar. Deve ter no TikTok também, tem não? Cara, ainda não fui pego, ainda não fui picado por esse mosquito do TikTok aí. Mas vamos chegar. Mas nós faz umas danças também. Vamos invadir todos os setores. Senhores, esse é mais um episódio do Lavoisiando. Falou, galera. Fechou. Tamo junto.